partir de agora, está no ar Momento Bem Viver. Informação, entrevistas, promoções, dicas de alimentação e a voz do ouvinte. Tudo em um programa feito para quem busca ficar por dentro do que acontece de novo na área de saúde. Momento Bem Viver. Bom dia, minha Paraíba! Está começando o nosso encontro semanal de todos os sábados. E cá estou eu para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Informação, saúde e bem-estar você encontra aqui. Eu sou Mércia Dantas e esse é o nosso programa Momento Bem Viver. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre autismo, uma doença muito prevalente, né? Tem até aumentado os casos, não só no Brasil, mas no mundo. E aqui nós vamos explicar por que isso está acontecendo. Também vamos falar sobre constelação familiar, uma terapia que tem ajudado muita gente aí. Então se liga na gente, se liga no Momento Bem Viver. Nós também vamos trazer as principais notícias do universo da saúde no nosso giro de notícias. Um bom dia a você, um bom dia aos nossos colegas aqui de bancada, a Gleidson Pessoa e ao nosso futuro operador de áudio. Então, tá combinado. Eu espero que você fique até às 9 horas. O programa Momento Bem Viver é um oferecimento do Sindalco, da Asplan e do Sindicato dos Médicos da Paraíba. Bom dia. Chegou o momento de cuidar do coração e da alma, com palavras de esperança e otimismo. No quadro Dose de Fé e Esperança, vamos fortalecer a nossa fé. Bom dia, ouvintes do programa Momento Bem Viver. Bom dia, Mércia Dantas e toda a sua equipe. Bom dia, minha Paraíba. Aqui é Glauca Aragão, mais uma vez com você para compartilhar doses de fé e de esperança. Quando você acredita na mentira, você empodera o mentiroso. Aprenda a identificar a verdade e a mentira logo será exposta. O especialista em notas verdadeiras de um banco, por exemplo, consegue identificar a nota falsa simplesmente por conhecer a verdadeira. Ele não perde tempo com a nota falsa. Quando ele vê, logo a identifica. Mas sabe, existem alguns truques fantásticos, usados muitas vezes para tentar identificar uma nota falsa de uma verdadeira. E aqui vai um deles, muito interessante. Basta apenas colocar essa nota contra a luz. E assim, a marca d'água escondida na nota logo pode ser vista. Assim também é a marca de Jesus que carregamos em nós quando é exposto à luz. É a evidência da verdade. Exponha a mentira à luz da verdade, logo o seu DNA, que é a marca do mentiroso. A marca que ele carrega será exposta. Quer saber como identificar uma mentira? Encha-se de verdade. Em João 8:32, Jesus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta. Tenha um excelente dia. Estar bem fisicamente e emocionalmente fazem parte de uma vida saudável. O Momento Bem Viver leva até você mensagens de fé e otimismo que aquecem o coração e renovam a esperança. E também traz uma boa dose de humor, deixando o seu dia mais leve.
Conforto e segurança são importantes. Por isso, o programa Momento Bem Viver traz o espaço feminino. Profissionais e especialistas falam sobre tratamentos e terapias que auxiliam na saúde e na autoestima da mulher. Permita-se descobrir o universo que é seu corpo. Muito bem, de volta ao Momento Bem Viver, nesse quadro que fala muito sobre o universo feminino. E hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. E convidamos para isso a consteladora familiar, a doutora Daniela Beltrão. Já está aqui conosco a doutora Daniela, vamos ver aqui, ela que vai falar sobre uma terapia que tem ajudado muitas mulheres não só as mulheres, mas também aos homens, a mergulhar nesse universo, a se descobrir, né? Através da terapia familiar. Então, doutora Daniela Beltrão, muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer trazê-la, você aqui, para falar sobre esse assunto que é muito interessante, eu nem conhecia, viu, Gleidson? Então, a nossa primeira pergunta é: o que é e para que serve a constelação familiar, doutora Daniela? Bom dia, ouvintes do programa Bem Viver. Bom dia, Mércia Dantas e toda a sua equipe. Eu sou Daniela Beltrão, contadora e consteladora familiar sistêmica e financeira. A constelação familiar sistêmica é uma técnica breve e focada, desenvolvida pelo psicoterapeuta Bert Hellinger, com base na teoria dos campos mórficos do inglês Hubert Schroeder. Durante toda a sua vida, ele desenvolveu a técnica e identificou que nós recebemos influências de até 7 gerações. Nós temos pai e mãe, nós temos 4 avós, 8 bisavós, 16 triavós, 32 tataravós e assim sucessivamente. Todas as tragédias, todas as situações traumáticas vividas pelo nosso sistema familiar influenciam em nós nos dias de hoje. Por quê? As emoções, os sentimentos e os comportamentos ficam registrados no nosso cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro desenvolvido em nós logo na nossa formação. Ao longo de uma vida, nós acessamos essas informações e repetimos os padrões dos que vieram antes de forma inconsciente. Muitas vezes, nós não sabemos por que escolhemos uma profissão, por que temos escassez financeira, por que construímos e perdemos coisas do nada, não conseguimos levar à frente um projeto, temos doenças muitas vezes que não têm explicação. Tudo isso vem a partir das situações vividas no nosso sistema familiar, que se repetem nas gerações seguintes através de padrões de repetição, com o que faz que nós vivemos desordens na nossa vida com a finalidade de olhar para elas, tratá-las, para que possamos ter um equilíbrio emocional e mental, sim, integrando aqueles que vieram antes e deram-nos a nós a vida. Doutora Daniela, explique para nós, para quem é indicado esse tipo de terapia? A constelação é indicada para todas as pessoas que queiram olhar para o seu autoconhecimento e autodesenvolvimento. Em cada sessão, trabalhamos um tema por vez. Esse tema reverbera por até 2, 3 anos. Quem se beneficia, além do constelado, todas as pessoas do seu sistema que estão próximas e as gerações seguintes. Quando fazemos um movimento de constelação, nós desbloqueamos aquilo que impede o fluxo de vida, o fluxo de realização naquele tema proposto pelo constelado. Qual profissional habilitado para desenvolver esse tipo de terapia? O profissional que queira ampliar a sua visão nos seus atendimentos com clientes, com pacientes, pode fazer a formação em constelação familiar sistêmica. Hoje,
temos muitos nutricionistas, médicos, psicólogos, contadores, fisioterapeutas que utilizam o olhar sistêmico nas suas profissões, ou simplesmente passar a atender individualmente ou em grupo, se especializando na técnica com bonecos, com elementos, com cartas terapêuticas, constelação na água, com representantes. O termo constelação, ele é originário alemão e na tradução significa estrutura do nosso sistema familiar. No Brasil, ficou o nome constelação familiar sistêmica, que não tem nada a ver com estrelas ou espiritualidade. A constelação é reconhecida no Brasil e utilizada no Ministério da Saúde para a manutenção e reparação da saúde e pelo Ministério da Justiça no auxílio à resolução de conflitos. Doutora Daniela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Momento Bem Viver. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais. A constelação familiar, ela é regida por 3 leis sistêmicas, também conhecida como leis universais e intitulada por Bert Hellinger como leis do amor. A primeira lei é o pertencimento. Todos nós pertencemos a uma família, temos um pai e uma mãe, e todos fazem parte, tanto os vivos como os mortos. Hierarquia. Todos os que chegaram antes precedem quem chegou depois. Nós temos um lugar. E esse lugar, com relação aos nossos pais, seremos sempre pequenos. Com relação aos nossos filhos, seremos sempre grandes. Com relação aos nossos irmãos, seremos iguais, respeitando a hierarquia, a ordem de chegada. Com relação ao nosso profissional, precisamos olhar para os nossos chefes como maiores que nós. Nossos colegas de trabalho que ocupam a mesma função, nós somos iguais, respeitando a ordem de chegada. Nos relacionamentos amorosos, nós somos sempre iguais. A terceira lei é o equilíbrio entre dar e tomar. Como funciona o dar e tomar? A forma como nos relacionamos com nossos pais diz sobre como nós vamos nos relacionar durante toda uma vida. E muitas vezes nos colocamos em situações onde estamos fora do nosso lugar. E o que é que acontece? Desordens. Quando nós tratamos os nossos pais como os pais deles, nós saímos do nosso lugar sistêmico e passamos a ocupar um outro lugar. Muitas vezes a gente trata os nossos filhos como amigos, então nós estamos fora do nosso lugar sistêmico. Nós tratamos o nosso relacionamento como pai e como mãe. E à medida que a gente sai do nosso lugar e ocupa um outro, nós vivemos desordens. E essas desordens trazem reflexo na nossa vida e situações que a gente não consegue lidar. Então a constelação, ela olha para o seu pertencimento, para o seu lugar no seu sistema, com a finalidade de equilibrar as relações, tratando aquelas situações a qual você não consegue lidar. Por quê? Porque nós somos o resultado dos que vieram antes. Então, se no nosso sistema familiar tem padrões de repetição, como muitas separações, muita viuvez, mortes precoces no parto, acidentes, suicídios, tragédias, desaparecimentos, tudo isso influencia na nossa vida. E o que é que acontece? A gente repete esse padrão como forma de compensação das situações que viveram no passado. Para quê? Para que a gente possa olhar para essas situações e saber lidar com elas, reconhecendo o que aquela pessoa passou, que ela precisa ser vista e integrada. Quando existe uma situação como um suicídio, geralmente o primeiro impacto que a gente faz é o quê? É a gente se retrair. E isso causa uma exclusão daquela pessoa, que é instintivo, que é normal, é a nossa reação. Porque a gente se afasta como uma forma de defesa, de que a gente não vai repetir aquilo ali. Isso tudo é de forma inconsciente. Só que esse movimento, ele faz com que cada pessoa que vive essa situação no nosso sistema olhe de uma forma diferente. E essa energia de interrupção de vida, ela reflete nas gerações seguintes. Muitas vezes a gente não consegue dar
um passo num projeto profissional, numa profissão. A gente não consegue mudar de nível. Por quê? Porque uma vida foi interrompida lá atrás. Então, a constelação, ela trabalha a integração daqueles que foram esquecidos, excluídos e não vistos pelo sistema. Porque o fluxo de vida, ele vem de trás. Nós só estamos aqui por conta daquelas pessoas que passaram antes. Então, honrar cada pessoa, cada situação, ela é importantíssima. Muitas vezes, nós não conseguimos passar de nível, crescer, por quê? Nós não honramos o país que vivemos, nós não honramos a nossa nacionalidade, nós não honramos os governantes, nós não honramos os recursos que a gente recebe. Por quê? Porque a gente julga, a gente critica. E segundo Berti, quanto mais eu julgo, quanto mais eu critico, quanto mais raiva eu sinto, quanto mais medo eu sinto, quanto mais exclusão eu faço, mais fraco eu fico. Por quê? Porque tudo que eu excluo hoje, eu estou excluindo da minha ancestralidade. E quando eu excluo uma situação ou uma pessoa, eu fico mais pobre, porque além de excluir a pessoa, eu excluo os recursos vindo delas. Quantos do nosso sistema familiar têm recursos de oratória, de empreendedorismo, de construção, né? Ligada à arquitetura, ligada à advocacia, ligada à contabilidade. E muitas vezes a gente quer ocupar uma profissão, só que a gente exclui tanto, a gente rejeita tantos que vieram de trás que a gente não tem os recursos para ir para frente. Então, todas essas situações vividas, esses padrões, trazem para nós o quê? Interrupção do fluxo de vida. Então, olhar para tudo isso e acolher, integrar, é o que a constelação faz. Ela lhe ajuda a você olhar para essas situações com muita amorosidade, através da técnica. Ela é forte, ela é impactante, ela transforma a sua vida. Você ficou interessado, quer saber mais ou quer vivenciar a terapia da constelação? Entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Meu @ é Daniela Beltrão Consteladora. O meu site no Google tem muitas informações. E meu telefone 83 99839 1011. Deixo o meu agradecimento aqui ao programa Bem Viver, a você, Messia Dantas, por trazer tanta informação, autoconhecimento e autodesenvolvimento para esse público maravilhoso. Estar bem fisicamente e emocionalmente fazem parte de uma vida saudável. O Momento Bem Viver leva até você mensagens de fé e otimismo que aquecem o coração e renovam a esperança. E também traz uma boa dose de humor, deixando o seu dia mais leve. Antes de irmos para o nosso quadro jornalístico, nosso próximo quadro jornalístico do dia, nós vamos agora para um rápido break comercial. Então, não saia daí, fique até às 9 horas. O programa Momento Bem Viver é um oferecimento do Sindalco, da Asplan e do Sindicato dos Médicos da Paraíba. Momento Bem Viver. Volta já. Não saia daí. Casa, no carro ou no trabalho, meu rádio é 100.5. Na rua, na praça ou na academia, meu celular é 100.5. Em qualquer lugar, estou na 100.5, a FM Líder. Atualize seu celular, porque a 100.5 já está nas plataformas digitais. Instagram 100.5, a FM Líder. YouTube 100.5, a FM Líder. Homepage no Facebook 100.5, a FM Líder. Rádiosnet, Rádio 100.5, a FM Líder. WhatsApp 98812-1005. Aqui você escuta e vê a 100.5 no rádio ou no celular em qualquer parte do mundo. São Brás é o nome do nosso café. São Brás
mas é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Policlínica São Roque é garantia e precisão. Há 19 anos a melhor da região. Todas as especialidades, seu exame está na mão. Policlínica São Roque, 100% satisfação. Policlínica São Roque, cuida bem de você. E toda a família, o bem-estar faz valer. Policlínica São Roque é a melhor da região. Cuida da sua saúde com maior satisfação. Policlínica São Roque, cuida bem de você. E toda a família, o bem-estar faz valer. Policlínica São Roque, há 19 anos, a mais completa da região. Ligue 3229-0400. Policlínica São Roque. O etanol está se tornando cada vez mais popular como fonte alternativa de combustível. Muitos países estão promovendo o uso do etanol, pois ele emite menos dióxido de carbono do que a gasolina convencional e é mais ecológico. Além disso, mais fabricantes de automóveis estão oferecendo veículos compatíveis com o etanol. Há muitos preconceitos e mitos. Muitas pessoas poderiam economizar usando o etanol. Eu abasteço com etanol para economizar. Completa com etanol, por favor. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar. Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire, material de construção é no Atacadão. Atacadão Freire, material de construção, home center e utilidades para o seu lar. Atacadão Freire. Momento Bem Viver é na 100.5, a FM Líder. O Momento Bem Viver abre um espaço para quem dedica a vida em favor da saúde e da medicina no nosso estado. Entrevistas com personalidades atuantes na área de tecnologia e desenvolvimento de novas formas de tratamento, campanhas e atendimentos voltados à população no quadro Parceiro do Meu Orgulho. Estima-se que no Brasil existam 2 milhões de autistas, uma doença cada vez mais prevalente, principalmente na população masculina. E para falar sobre esse assunto, o programa Momento Bem Viver trouxe aqui a doutora Clotilde Menezes, ela é psiquiatra, né? Também tem atuação no HU de João Pessoa e na própria clínica, e vai falar sobre esse assunto. Doutora Clotilde Menezes, bom dia, um prazer trazê-la aqui para falar sobre autismo aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda, viu? E a minha primeira pergunta é saber o que é autismo ou transtorno do espectro autista. Afinal, tem gente que diz que tem diferença. Então, bom dia, Mércia, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, agradeço a oportunidade. E, então, autismo é um termo mais clássico, né? Um termo mais que a gente fala, entre aspas, mais antigo. E hoje se prefere chamar transtorno do espectro autista porque abrange uma maior parte da população, a maior parte de pacientes com características que a gente vai falar sobre hoje. Certo. E o que é a doença, doutora? Explique para os nossos ouvintes. Então, o transtorno do espectro autista é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de transtornos abrigados por essa expressão. E ela é uma síndrome do neurodesenvolvimento. O que é isso? É algo que acontece desde quando a gente é bebê, na formação do cérebro. Então, não é algo que a gente vai adquirir depois que a gente nasce e depois daí manifestar e etc. É algo do neurodesenvolvimento, desde quando a gente é bebê.
e tem como características principais as dificuldades na interação social, na comunicação, tem também comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. São sinais sugestivos já no primeiro ano de vida desse quadro, perder habilidades que já foram adquiridas, como balbucio, né? Aquela coisa que o neném fala, ba, 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 e aí, de repente, ele não se comunica mais. Uma tentativa de alcançar objetos, fazer contato visual, sorriso para outras pessoas, que a gente chama de sorriso social, e aí, de repente, isso pode se perder. Não se voltar para sons também, ruídos, vozes do ambiente, é como se ele não escutasse também quando alguém chama o seu nome, não apresentar um sorriso social, como eu havia falado, ter um baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado, isso é, de olhar para a mãe, né, o principal cuidador, a mãe, ter uma baixa atenção à face humana, vai ter preferência por objetos. Então, às vezes até o bebê evita o contato visual, aquilo é desconfortável para ele e prefere olhar para objetos para se sentir mais confortável. Não seguir objetos e pessoas próximas em movimentos. Então, assim, o natural é que a gente espere que quando a gente dá um brinquedo ou a gente faz alguma brincadeira com o bebê, ele se volte para que mova o olhar naquela direção e, às vezes, uma pessoa com transtorno do espectro autista não faz isso. Também pode apresentar pouca ou nenhuma vocalização. Tem pessoas, inclusive, que chegam a não falar. Não aceitar o toque, não responder ao nome. Tem uma imitação pobre, porque é natural que no nosso desenvolvimento a gente vá imitando sons e gestos de outra pessoa. E aí, de repente, isso não acontecer. Tem uma baixa frequência de sorriso e reciprocidade social, bem como um restrito engajamento social, com pouca iniciativa e baixa disponibilidade de resposta. Interesses que eles apresentam como não usuais, que eu falei sobre interesses restritos, por exemplo, uma fixação em estímulos sensório, viso, motores. Então, pega um carrinho, em vez de brincar com o carrinho, vai brincar muito tempo com a roda do carrinho. Incômodo em comum com sons altos, isso em geral, mas também tem paciente que prefere o som alto. Uma irritabilidade com o colo do cuidador, da mãe, e pouca responsabilidade ao momento da amamentação, porque o natural é que o bebê interaja com a mãe naquele momento da amamentação. Então, fiquem atentos aí a todos esses sintomas, gente. Doutora, o que causa a doença? Então, as causas são ambientais e genéticas em interação. E são várias as causas que a gente pode elencar como causas do transtorno do espectro autista. Mas, assim, em compensação, por outro lado, a gente não sabe ao certo algo, por exemplo, do ambiente que se tenha certeza que aquilo vai causar, porque é uma interação do ambiente com os aspectos genéticos. Então, é por esse caminho. E, em relação à genética, tem muitas variantes genéticas que podem determinar o transtorno. Então, doutora, esses ambientes externos é a alimentação, diz respeito à alimentação da mãe, o estilo de vida que ela leva, né? É por aí a questão da poluição, que a gente está muito, digamos assim, muito exposto à poluição. Quando você fala em causas ambientais, causas externas, quais são? É isso mesmo que eu estou falando? Tem alguns estudos que apontam nessa direção, embora eles não sejam conclusivos, ou seja, eles mesmos, assim, se estudam essas causas, como você falou, mas eles mesmos, na conclusão do estudo, colocam: precisamos de mais estudos para estabelecer uma certeza, digamos assim, uma probabilidade maior da causa. Mas, assim como eu estava falando, né, cerca de 10% dos casos são associados a síndromes genéticas, como a síndrome do X frágil, síndrome de Rett e fenilcetonúria. Desculpa. E cerca de 5% está relacionado perdão,
cerca de 5% estão relacionados a anormalidades cromossômicas, como a síndrome de Turner e a trissomia do 21. E cerca de 10% dos genes ainda não estão definidos. O TEA, o transtorno de espectro autista é causado por uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. Estudos comparando gêmeos idênticos a gêmeos fraternos mostram que a taxa de concordância de TEA é significativamente maior entre os primeiros do que os segundos, sugerindo um forte componente genético na etiologia do autismo ou do transtorno do espectro autista. De fato, há evidência de que a arquitetura genética do TEA envolve centenas ou milhares de genes, cujas variantes herdadas ou de novo e são comuns ou raras na população e compreendem múltiplos modelos de herança. Apesar de claramente importantes, os fatores genéticos não atuam sozinhos, como a gente havia falado, em interação com o ambiente, sendo sua ação influenciada ou catalisada por fatores de risco ambiental, incluindo, entre outros, a idade avançada dos pais no momento da concepção, a exposição a certas medicações durante o período pré-natal, né, enquanto a mãe está grávida, o nascimento prematuro, então bebês que nascem prematuros já podem ter um risco aumentado, e também um baixo peso ao nascer. Ao contrário do que às vezes a gente escuta, né, entre a população leiga, ou seja, a população que não é técnica em relação ao tratamento do autismo, às vezes a gente escuta falar, pode ser que alguma vacina cause autismo. Tem essa lenda urbana que corre por aí, mas isso não é verdade. Não há comprovação científica de que nenhuma vacina cause transtorno do espectro autista. Então, doutora, você falou das síndromes, né? Que elas podem estar ligadas a alguma síndrome, né? Da mãe, no caso, algo ligado a alguma patologia que a mãe possa ter. Isso, muitas síndromes a gente não tem como evitar, as causas externas a gente tem como evitar. Então, como a gente prevenir o que é possível? Como é que a gente pode, como é que a mãe, no caso, você tem interesse, sonha em ter um filho, o que é que você deve evitar, por exemplo? Eu até agradeço essa pergunta, é uma excelente pergunta. Na verdade, não tem como evitar, assim. Ao mesmo tempo tem. É ter uma vida saudável, né? A predisposição genética, que eu quis dizer. Sim, e planejamento familiar. Então, se for uma família que tem casos de transtorno do espectro autista, mais especificamente que um casal que já teve filho com transtorno do espectro autista, se indica fazer um aconselhamento genético. E aí, dependendo do casal, se faz um estudo mais pormenorizado da genética daquele casal e se planeja, será que a gente vai, de fato, tentar uma nova gravidez ou não? E aí isso vai ter que ser trabalhado, né, entre o casal e aquele profissional que está fazendo esse aconselhamento genético. Já em relação a mães que já estão grávidas, como é que eu posso evitar de que meu filho tenha transtorno do espectro autista? Como é uma causa multifatorial entre a genética e o ambiente, então o que eu posso falar tenha a vida mais saudável possível, que aí dessa forma se evita não só o transtorno do espectro autista, mas também qualquer outra doença. O que é a vida mais saudável possível? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Isso. Mas é uma vida que tenha que seja o menos adoecedor possível, ou seja, com o mais natural possível. Eu comer alimentos, se possível, orgânicos, ou se possível, o menos industrializados, que eu descasque mais, como a gente escuta falar, e desembale menos, né? Que eu também tenha, claro, que qualquer vida vai ter dificuldades, em qualquer vida a gente vai ter que trabalhar ou que estudar, né, fazer as nossas obrigações, mas também que isso seja equilibrado com momentos de lazer, com momentos de prazer, com momentos sociais,
religiosos ou de espiritualidade, se assim você julgar pertinente, necessário. Mas é isso, é ter uma vida com um estilo de vida mais saudável. Você falou aí sobre aconselhamento genético. E quem é que faz esse tipo de aconselhamento? Perdão. Profissionais geneticistas, a gente pode indicar, que são os profissionais que estão mais inteirados sobre esse assunto. Entendi. Doutora Clotilde, qual especialidade médica tem autoridade para diagnosticar a doença? Bem, qualquer médico, né, formado em medicina pode fazer o diagnóstico não só de transtorno de espectro autista, mas de qualquer doença. Mas o transtorno do espectro autista está categorizado, ou seja, teoricamente ele está colocado como no grupo de transtornos mentais e do comportamento. E quem estuda mais a fundo esse tipo de transtorno são os psiquiatras. No caso, se tratar de uma criança ou de um adolescente, eu diria de um psiquiatra da infância e da adolescência. E se for mais adulto, com o psiquiatra geral. Agora, também, os neuropediatras também estão fazendo na prática esse diagnóstico. E como eu falei, qualquer médico, se sentir assim capacitado, também pode dar o diagnóstico. Doutor, explique para os nossos ouvintes como é o tratamento. Então, vou aproveitar e falar, tem cura ou não, né? O transtorno do espectro autista não tem cura, mas ele tem tratamento. O tratamento para o transtorno do espectro autista em maior parte, feito por terapeutas e não por médicos. São por equipes multiprofissionais, por exemplo, terapeuta ocupacional, em alguns casos nutricionista, educador físico, fonoaudiólogo. E para cada paciente vai ter quais são os terapeutas indicados. E alguns casos, não são a maioria, como eu falei, vão precisar do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, quando necessário, se restringe a um pequeno grupo que manifesta problemas do comportamento, como irritabilidade, impulsividade, agitação, agressividade contra si ou contra os outros e destrutividade. Também é indicado nos casos em que apresentam outros transtornos, para tratar aqueles outros transtornos que podem impactar a vida do paciente, como ansiedade, depressão, TDAH e epilepsia. Entre as medicações mais usadas estão a risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, clozapina e aripiprazol. Alguns pacientes, são nomes assim, estranhos, mas alguns pacientes, algumas mães de pacientes que estão ouvindo talvez tenham identificado por aí. E a risperidona e o aripiprazol são os medicamentos que foram aprovados pela FDA, que é uma agência dos Estados Unidos que regula alimentos e medicações. Então, são esses dois que são aprovados pelo FDA para os sintomas relacionados ao TEA. Na ausência dessas indicações, o tratamento pode e deve ser não medicamentoso. Eu preciso indicar isso, preciso reforçar isso, porque senão todo mundo vai achar que meu filho tem transtorno do espectro autista, então ele tem que tomar um remédio. Não, a maioria não vai precisar. E aí, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre esse tratamento medicamentoso. Certo, doutora. Você aí que está nos ouvindo, tem alguma pergunta a fazer à doutora Clotilde? Então, anote o WhatsApp da rádio. É o 98812-1005. Vou repetir. É o 98812-1005. Então, doutora, o tratamento é para minimizar os sintomas ou ele realmente o tratamento vem, já que você falou que o TE, o transtorno do espectro autista, não tem cura, então o tratamento vem para minimizar os sintomas, é isso? Isso, exatamente. Porque em alguns casos, por exemplo, como eu falei,
vou dar um exemplo. Tem um paciente que precisa de um psicólogo. E aí ele está fazendo aquela terapia com o psicólogo, indo toda semana para o psicólogo e tudo. E aí ele começa a estar com um comportamento de agitação psicomotora tão grande. O que é isso? Tá para lá e para cá o tempo todo. Às vezes chega a se agredir ou agredir outra pessoa, que isso inviabiliza o tratamento psicológico. Então, aí, por exemplo, num caso desse, pode-se lançar a mão do medicamento para que minimize essa agitação e aí seja possível a atuação dos outros terapeutas. Entendi. Doutora, é verdade ou é lenda urbana que vem aumentando os casos de autismo? Teoricamente, né, nos números de porcentagem, a prevalência, que é isso, que é o aumento do número de casos, vem aumentando sim. A gente não sabe se essa prevalência, na prática, representa que realmente os números na população estejam aumentando ou se é uma impressão, enfim. O que a gente pode falar sobre isso? Existem pesquisas, por exemplo, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, tem poucas pesquisas sobre a prevalência do transtorno do espectro autista, mas existem pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, no CDC, que chama uma agência de controle de prevenção a doenças e tratamento de doenças. Que a prevalência, a última que a gente chegou, foi 1 para 38. Na população, existiria um caso em cada 38 indivíduos da população. Isso quando eu estudei, quando eu fazia minha especialização em 2013, era 1 para 10 mil. Então, assim, o aumento nessa prevalência é assim, significativo, exatamente. Aí, assim, tem algumas hipóteses que realmente possa ser que esteja aumentando ou que possa ser que esteja se identificando mais por as pessoas estarem tendo mais acesso a quem diagnostica. Tipo a notificação, né, doutora? Exatamente. Aumentando a notificação, né? Exatamente. Porque, assim, entre os estudos, também já teve uma pesquisa que queria saber isso. O intuito era esse. Se realmente está aumentando o número de casos. E aí, eles chegaram à conclusão que, pelo meio ambiente, não explicaria o aumento de número de casos. Assim, se a gente pensasse, a poluição, por exemplo, né, como a gente havia falado, não aumentaria o número de casos. O que pode ser que explique é a genética. Mas aí a gente também não esperaria que a genética provocasse um aumento tão grande do número de casos. Entendi. Doutora, nós vamos nos aproximando aqui já da reta final, né, do nosso programa. Gostaria de saber se o SUS oferta tratamento e onde é feito aqui na Paraíba. Pronto, sim, o SUS oferta tratamento. Um dos locais que oferta esse tratamento é o Hospital Universitário, né, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é referência para o Estado. Inclusive, eu assumo o controle de um dos ambulatórios, que eu atendo com os residentes, os médicos residentes que estão se especializando em psiquiatria. Como é feito o encaminhamento para o hospital universitário, para esse ambulatório? Através do PSF. Então, o paciente pega no PSF o encaminhamento para HU, e esse encaminhamento vai para uma central de marcação e é marcado de acordo com a fila para esse ambulatório. Também existe, mas como eu falei, né, o tratamento não é principalmente medicamentoso, então a grande maioria não vai precisar da gente. E que bom, né? Mas existe também a FUNAD, que atende também, é do Estado, né, e atende pacientes com deficiências, não só o transtorno do espectro autista, mas pacientes em geral com deficiências. Também existem os centros de inclusão da Prefeitura de João Pessoa, por exemplo, tem os centros de inclusão. E caso uma mãe esteja aí pensando, mas será que tem outro lugar que a doutora não falou, que não esteja aí? Como é que eu faço para saber esses outros locais? Pode conversar com a assistente social, com o CRAS do município, por exemplo, para se informar melhor, porque geralmente as pessoas do serviço social vão saber, para cada população, onde se encontrar na rede um local de atendimento. Que bom, né, que existem os CRAS aí para estar orientando a população. Doutora, o transtorno do espectro autista, ele é considerado
transtorno que mexe com o intelectual, é isso? E se é intelectual, isso influencia, tipo assim, o autista ele não vai ser um profissional, não vai poder desenvolver uma habilidade profissional, ter aí um lugar no mercado de trabalho? O autista pode sim e deve, né, lutar para isso, para se inserir no mercado de trabalho. Em relação ao nível de inteligência, o transtorno do espectro autista não necessariamente vai interferir no desenvolvimento da inteligência, mas as duas coisas são do neurodesenvolvimento, tanto o desenvolvimento da inteligência como o transtorno do espectro autista, que vão caminhando lado ao lado. Aí o que se sabe com os estudos é que 70% das pessoas que têm transtorno do espectro autista têm alguma deficiência intelectual associada. Então, a maioria vai ter uma limitação nesse sentido, mas que não quer dizer que, então eu vou cruzar os braços e não vou atrás de estudar, de procurar um trabalho, não. Se profissionalizar, né? Exatamente, Entendi. Perfeito. Doutora, deixa agora as suas considerações finais sobre o assunto, os seus contatos, para quem aí perdeu a nossa entrevista. Tudo bem, obrigada. Então, o transtorno do espectro autista é algo, né, que, como o Mércia colocou, tá ocupando um lugar de destaque hoje em dia. Que bom que está assim, porque a gente precisa falar sobre isso, precisa procurar o tratamento o mais cedo possível, mais precoce possível, para que a resposta também seja a melhor possível para cada paciente. O tratamento medicamentoso também precisa ser enfatizado, que não é o principal, não é a maioria dos casos que vai precisar, mas precisa sim de muito estímulo o mais cedo possível. Isso é muito importante, tá, gente? E em relação aos meus contatos, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, então eu atendo pacientes não só com transtorno do espectro autista, mas também com ansiedade, depressão ou precisando de avaliação nesse sentido. E o meu Instagram é @clotilde_menezes psiquiatra. E eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, doutora Clotilde. Acrescentou muito aí para os nossos ouvintes e está dado o recado, pessoal. Vamos procurar identificar, né, procurar os meios dos profissionais para a gente identificar o mais rápido possível e fazer uma intervenção, né, um cuidado o mais rápido possível para que essa pessoa possa viver, né, com mais qualidade de vida. É isso que e é esse o objetivo do programa Momento Bem Viver. É poder lhe ajudar, é poder levar informação para gerar transformação. Então, o nosso quadro Parceiro do Meu Orgulho vai ficando por aqui. E agora, no nosso giro de notícias, duas notícias muito interessantes que aconteceram essa semana é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou nesta sexta-feira que suspendeu a venda de suplementos alimentares, chás e shakes produzidos pela empresa Labornatos do Brasil. Labornatos do Brasil. Então, você que consome aí produtos ligados a essa empresa, fiquem atentos. A medida foi tomada após o órgão identificar falhas graves de boas práticas de fabricação na sede da empresa localizada em Marataízes, no Espírito Santo. A Anvisa cita problemas encontrados na higienização da fábrica, controle de pragas, potabilidade de água, controle de qualidade e segurança de matérias-primas, estrutura física e documentação. Outra notícia que chega aqui, vem lá do Ministério da Saúde, é que o programa Mais Médicos abriu 6.252 vagas para repor profissionais de saúde em localidades que deixaram de ser atendidas pelo programa do governo federal nos últimos 6 anos. O edital, que também expande vagas em áreas
que enfrentam dificuldades para manter médicos, foi publicada na terça-feira, dia 18, pelo Ministério da Saúde. É o primeiro chamamento público após o anúncio da retomada do programa no dia 20 de março. Pela lista divulgada no site do programa, os postos de trabalho estão distribuídos em 2.074 municípios brasileiros, sendo que 1.000 vagas são inéditas em localidades da Amazônia Legal. Então, nós ficamos por aqui. O programa Momento Bem Viver vai se despedindo de você, agradecendo a sua participação. Eu espero que você continue investindo na sua saúde e no seu bem-estar, afinal, esse é o seu maior patrimônio. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e espero que você continue nos ouvindo, continue ouvindo a 100.5 a FM Líder. Faça aquilo que lhe dá prazer, aquilo que vá lhe trazer bem-estar nesse final de semana. Saia para passear com as crianças, assistir um cineminha, uma série na TV, um programa na TV, jogar aí um jogo de tabuleiro, um dominó, né? Sair para passear com os pets, porque eles também têm vida e eles também precisam de qualidade de vida. Enfim, aposte na sua saúde. Continue investindo naquilo que vai lhe trazer uma poupança. Faça sua poupança diária, gente. Faça sua poupança diária, porque envelhecer com qualidade é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Se abaixar para pegar uma sandália ou um pacote de cereal no armário, quem não quer envelhecer dessa forma? Quem não quer envelhecer dessa forma? Então é isso aí, o recado está dado. Programa Momento Bem Viver acontece aqui na Rádio Líder FM todos os sábados, das 8 às 9 horas. E é um oferecimento do Sindalco, da Asplan e do Sindicato dos Médicos da Paraíba. Bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade, seja inteiro e não pela metade. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Estivesse olhando, dançar, cante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho, se ache legal. Quer saber, a vida é carnaval.